Nascido nos tubos dos televisores, o videoclipe nos apresenta seu poder, ao mesmo tempo, fragmentário e polivalente. É um receptáculo de todas as linguagens audiovisuais já experienciadas: o teatro, a fotografia, o cinema, a música, o vídeo, etc. É um espaço de experimentação para o que ainda está por vir, dentro do campo digital, dos ambientes virtuais e de realidade aumentada, por exemplo. Boa noite, eu sou Juni Capê e estamos aqui hoje para bater um papo sobre a minha pesquisa via Prêmio Nelson Seixas 2021, Desvios Criativos em Videoclipes de Música Rap. Então eu vou convidar a minha entrevistadora, que é com quem a gente vai conversar para a gente ter uma coisa mais descontraída, não ficar uma chatice, né? E funcionar. Aí, Tudo bem? tudo. E aí, vamos deixar uma musiquinha pro pessoal chegando um pouquinho? Musiquinha? Deixa eu ver aqui o que eu faço. Deixa eu ver aqui, ó. O que você Peraí, acha? Se você achar tô- possível, claro. vamos ver aqui. Tô brigando com o Facebook aqui. Peraí, já sei. Eu vi que entrou no Face. Aí entrou. Vamos lá pôr uma trilhinha aqui, ó. Eu acho que aí o pessoal vai chegando. Pronto, pronto. Did you know the same video API that does this can also... Ou com a música derrubam. Não sei o que acontece, eu não lembro mais. Os mano, as mina, os mano, as mina. Acho que o Insta Os mano, derruba, vamos ver. Se derrubar, a gente começa de novo. Tá. Tem o tempo ainda? Não me lembro mais também. Então, 4 horas, né? Tempo não tem mais, acho que não. 1 hora é o que a gente vai conversar hoje, 1 hora. Boa noite a todos. Quem tá aí, Sônia, Zóio. Não tem tempo não, mas a gente não vai bater o tempo. Tá bom. Eu preparei tudo, tá? Você deixa comigo. Você só me dá o start, a hora que você achar. Eu acho que a Bora? gente pode começar, não vamos esperar o ao vivo não, vai ficar o documento, tá tudo certo. Ah, então tá bom. Então, boa noite para quem tá chegando. Oi, Alana, linda. Eu vi que o Zóio tava aí também, muito querido. Vamos falando aí para quem for chegando. Estamos aqui hoje, eu, Carol Manzato e Juni Capê, para falarmos um pouco a respeito da pesquisa que teve como fruto um texto chamado Desvios Criativos em Videoclipe de Música Rap. Isso tudo, né, acontecendo aí por conta do Prêmio Nelson Seixas 2021. E na vida do Juni, na verdade, isso tudo vem acontecendo bem antes, né? Eu fiquei pensando como é que eu começaria essa conversa, como é que eu ia tocar isso tudo. Eu ia pedir para você me mandar mais uma vez o seu currículo. Aí eu achei assim, é um currículo muito extenso. Vou ficar um tempão lendo a respeito da produção do Juni em diversas áreas. E eu decidi, então, contar para você, não fez parte da nossa reunião de pauta, né? Decidi dizer para você que, lendo o seu texto, para me preparar para essa conversa, me deu meio um nó na garganta, uma emoção. Porque eu sei, né, da sua conexão com o hip hop, da sua conexão com o rap.
sei distinguir as duas coisas porque você me ensinou. E também retomei na minha memória a sua relação com esse texto. E a minha relação com esse texto? Eu me dei conta de que eu estava envolvida nessa produção escrita, né? E, e eu sei do início dessa produção escrita, mas eu acho que nem você mesmo sabe do fim, porque eu queria contar para quem está chegando aqui que você está escrevendo esse texto ainda. Eu vou te fazer uma pergunta ao final que não vai ser mais uma pegadinha, que é qual foi o último clipe que você inseriu nesse texto e se ele vai ser mesmo o último. E daí eu sei que Uhum, não, uhum, né? uhum, Então, eu me dei conta retomando o começo do texto. Eu li o começo do texto e, nossa, coincide com o começo da nossa história. Eu estava fazendo uma revisão do seu texto como professora de língua portuguesa. E como esse texto foi se modificando e foi ganhando corpo. Então, eu queria te agradecer. Eu acho que esse bate-papo poderia ser entre você e alguém que tem uma relação mais forte com o hip hop, alguém, alguma mulher imersa na cultura. Mas quando eu me dei conta da relação que eu já tinha com o texto, eu fiquei com muita vontade de te agradecer mais uma vez, né? Por me colocar mais uma vez num lugar muito potente e muito especial e na sua vida. Então, brigadíssima. E eu vou começar pedindo para você fazer o seguinte, então, em relação a essa pesquisa, a esse texto, que são agora, hoje, né, fruto da pesquisa do Nelson Seixas 2021. Então, em vez de eu fazer a leitura do seu currículo, eu vou pedir para você focar, presta atenção, na sua relação com o rap. sim. E para que você fale um pouco da sua relação com o rap, da sua relação de vivência e da sua relação de pesquisa. Sim, vamos lá. A minha relação com a cultura hip hop se dá por meio, né, do rap. É o primeiro elemento que eu conheço em 1991. Então, em 91, eu conheço o Public Enemy e ele vai transformar a minha vida e minha relação com a música definitivamente. Saber que tem pessoas que cantavam, né, questões políticos, sociais em músicas, né? E isso estou no primeiro colegial. Então, a partir daí, eu começo a ouvir cada vez mais. Ao mesmo tempo, eu estou frequentando os bailes de Santos e há uma cena do rap na década de 90 em Santos. Então, muito forte, né? Cantando todo fim de semana em bailes, nas praças. E aí, de tanto ver os grupos se apresentando, eu falo, acho que eu vou fazer isso aí. Eu escrevia poemas, né, letras, vamos chamar de letras, poema, de outros estilos musicais, vamos brincar, inspirados por um Raimundos, por exemplo, né, inspirados pelo aquele rock, punk rock dos anos 90. E aí eu começo a guinar essa letra, esses poemas para questões sociais. E questões muito próximas, assim. Por exemplo, o transporte coletivo. Então eu escrevo uma letra, então a gente primeiro decide, eu falo, ó, fala com a molecada da rua, né, aquela coisa de montar o grupo, e aí a gente monta esse grupo de rap. Também era uma coisa muito comum, né? Tem os vocais, os que dançavam e o DJ. Era essa a estrutura básica de um grupo de rap dos anos 90, né? Não tinha computador, não tinha nada disso antes. Então, uma vez combinado, eu comecei a produzir essas letras e a gente se apresentava, começou a se apresentar nos projetos sociais da prefeitura. Então, eu tenho essa experiência como rapper, né, que dura aí 4 anos, eu venho logo para cá, para Rio Preto. Aqui eu canto mais alguns anos, 1 ou 2 anos, e aí o grafite vai ocupar esse espaço. Então, é importante ressaltar que essa relação com os 4 elementos da cultura, que é o grafite, o DJ, o rap e o breaking, tanto na prática como na teoria, eles me acompanham nesses 30 anos. Então, eu acho muito gostoso assim, poder. E aí, hora eu pratico, hora eu estudo. Então, eu fico nessa relação de hora praticar, hora refletir, hora escrever, hora... Então, eu tenho prazer em comentar os 4 elementos.
poder falar, poder escrever textos históricos, textos documentais ou reflexivos dos 4 elementos. Então, esse cantar e vir para a faculdade de letras me leva para a reflexão de pensar isso academicamente. Então, a primeira vez que eu vou escrever esboços de textos pensando academicamente, criticamente, na faculdade. Quando eu vou já falar de questões de gênero no rap, falar da relação de raça, né? Brancos e negros cantando, mulheres, como as mulheres são enunciadas, como elas se enunciam. Isso lá nos anos 90. Então é muito legal acompanhar. E o tempo todo antenado e acompanhando essa progressão, né, desse estilo musical nos 4 elementos. Especificamente falando de videoclipe, desde criança eu assisto videoclipes e aí foi uma junção, né, de uma criança que ama videoclipe e conhecer o rap e começar a prestar atenção em videoclipes de rap. Então foi um caminho natural para chegar em 2011, pensar em mestrado e uma pesquisa mais pungente, mais elaborada. Mas antes eu fiquei pensando em estudar questões de gênero e outras relações de Brasil e Estados Unidos anteriormente, né? Então é uma relação eu queria te perguntar, porque aí você está falando da escrita acadêmica, mas na sua vida você teve publicações em revistas não acadêmicas relacionadas ao hip hop, portal, né? De portal de hip hop. Nos anos 2000 eu escrevia para um portal, um dos maiores portais na época, sobre a cena local, sobre a cultura. Então sim, essa prática, né, do escrever, da crônica, do relato, já vinha Eu tive meu zine, né? Eu publiquei meu zine também nos anos 2000, eu editava meu fanzine, então era sempre estar antenado com o que acontecia em relação de notícia e opinião, né? Convidar pessoas para escrever e dar opinião e criar colunas. Perfeito. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Carol. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Boa noite. Fiquem boa conosco. Noite. E, Juni, né, as suas publicações, essas do portal, do Zine, com esses textos eu nunca tive contato. Eles já tinham um teor crítico? Sim, sempre. Sempre. Eu tinha... uma coluna que mais fazia sucesso no fanzine era uma coluna chamada Por quê? Onde eu perguntava, cutucando, né, temas sobre pessoas e assuntos da cultura hip hop. Então as pessoas já ficavam esperando qual vai ser o próximo porquê, qual vai ser, né, esse assunto vai virar porquê, né? Por que pessoa dança assim? Por que pessoa não estuda? Por que tal ritmo, sabe? Levantando questões. Provocação. Então, sempre esse teor, essa linha provocativa, sim. Muito bom. Eu anotei aqui, né, que a frase que você fez uso para chamar as pessoas para virem assistir a live hoje foi: nem todo videoclipe de rap é sobre mulher pelada, dinheiro, carros, armas ou joias, né? Exato. E aí, lendo a estrutura do seu texto, eu vi como é que você foi traçando cronologicamente a história do rap, como é que se consolidou isso tudo, como fazendo parte aí das temáticas, das músicas, e como é que você foi procurando videoclipes e músicas que vão fugir dessa temática e que de alguma maneira vão se afinar com o seu movimento, que parte de músicas que estavam em torno da temática dos Raimundos, como que era a da Prima, eu me lembro da Prima. Né? Que tinha a ver com aquela questão da objetificação da mulher, de caráter bem sexualizado e tudo mais. E aí você chega, né? Você chega em músicas, em produções suas questionadoras. Questionador em relação à questão da água, questionador em relação ao transporte público de Santos, né? Que você é de lá. E isso acaba aparecendo no esqueleto, na caminhada aqui do seu texto, né, na sua produção. Vamos então para o texto, vamos falar sobre isso? Vamos para o rap especificamente, assim, como é que se deu a gênese, não do rap, mas do videoclipe de rap? Sim,
tudo no rap, tudo na cultura hip hop tem é controverso, né? Da onde surgiu, como surgiu, tudo tem duas, três versões. Isso é muito legal, né? Tudo que é popular, genuinamente popular, sempre é de muitas vozes, né? Não tem um dono. Então, eu gosto dessa pluralidade. E aí, pesquisando, eu cheguei em 3 videoclipes. Então, não dá para a gente afirmar que o primeiro videoclipe é X. Vamos explicar por quê, né? Porque o primeiro, a gente está no primeiro a entender contextos, né? A música rap, ela nasce de uma música de negros periféricos, vamos pensar contemporâneos. A gente está lá nos anos 70, né? Final dos anos 70. O rap já vinha sendo praticado nas ruas há alguns anos. Então, para eles, quando um diretor de gravadora olha e faz o convite assim, vamos gravar, eles refratam. Eles não querem. Olha só que coisa louca, né? Na nossa cabeça de hoje, fala, nossa, é uma oportunidade. Na cabeça deles não orna. O que eu faço na rua, que é rimar, fazer improviso, que levava horas, eles rimavam por horas. Eles falavam assim, como você vai colocar a minha rima de 3 horas num vinil? Não cabe. Então, muitos falaram não para gravadoras. Até chegar a primeira gravação, né, em vinil. Então, a gente fala do primeiro, é a primeira gravação. É a primeira pessoa que vai no estúdio, grava, e aí tem a primeira gravação registrada no objeto disco. Vinil, gente. Você sabe o que é vinil? Vou até pegar aqui, ó. Ó, isso é um vinil. Sim. Né? Estamos falando disso aqui. Então, esse objeto toca música pelas ranhuras que tem aqui. Então, em 81, não, minto, em 79, acontece isso. O primeiro rap é gravado. E aí você vai falar, naturalmente, então vai ser o primeiro clipe. É o primeiro clipe, eles acabam fazendo um clipe a partir de uma gravação de um programa de TV, só que esse clipe ele não vai ser amplamente veiculado. Hoje a gente conhece, 40 anos depois. Mas na época ele não teve alcance, né? E aí logo 2 anos depois surge um canal que hoje já é passado, que é a MTV. Olha só como o tempo voa, né? Teve uma época que você falava, era o momento, agora já é uma coisa arcaica, já acabou. Né? A MTV dos videoclipes acabou. Hoje a MTV é uma MTV dos reality shows, né? Focada para o público jovem. Então, em 81, estreia um canal específico para videoclipes. Por quê? Porque por 5 anos o mercado está entendendo que esse produto, o videoclipe, está crescendo. Está tendo demanda, está surgindo. Vários artistas estão começando a gravar seus videoclipes. Né? O videoclipe ele é pensado para divulgar a música. Ele é uma peça de marketing. Ele nasce como uma peça de marketing, mais uma peça para a minha campanha de marketing. Então eu vou no rádio, eu dou entrevista e o meu videoclipe toca. Toca na TV, toca nos programas. A estreia da MTV dá um boom, né? Transforma a cena a médio e longo prazo e vai afetar todo o mercado, principalmente imediatamente de rock. Então a gente está falando nos Estados Unidos da América, branco, roqueiro. Esse era o perfil que a MTV queria para os seus clipes, para a sua música. Não tem lugar para o rap aí, né? De 81 a 84 não se tocava rap. Olha só. Mas existia uma resistência em relação à gravação do vinil, né? A gravação, botar no vinil. E em relação à gravação de clipe, do material audiovisual. Começou-se a gravar. Como eu te disse, 79, eles se aproveitam desse programa de TV. Mais similar ao que o rock fazia, por exemplo. Não, muito anterior. Bem diferente. Muito, muito simples ainda. Pensar peças propriamente, um clipe mais importante que eu vou citar depois é 82, que é um The Message.
Então, é pós-MTV, já está sendo influenciado. A questão é que esse clipe ele não vai circular na MTV. Ele vai rodar em outros programas de TV pelos canais, né, de TV dos Estados Unidos. Lá os canais são estaduais. Então, ele tem um alcance local. Ele passava em outros lugares. Em 81, na noite de estreia, então é agosto de 81, na primeira leva de clipes, passa um clipe chamado Rapture, de uma banda chamada Blondie. Esse clipe, essa menina, Debbie Harris e o Batista, tinha amigos, muitos amigos da cena da cultura hip hop, dos negros de Nova York. Eles andavam, conviviam e eram apresentados nas festas. E ir a essas festas ficou na cabeça deles. E para esse álbum, para esse ano, eles fizeram essa música que continha um rap. Olha só que maluquice. Em 79, grava-se o primeiro rap. Vai estourar na rádio, não na TV. As cenas eram... Esse videoclipe foi muito mais aproveitado na Europa do que nos Estados Unidos. E que era o pessoal no programa de TV. A imagem. É o Rapper's Delight do Sugar Hill Gang. Esse é tido como o primeiro rap, né, com sucesso, com potência. Então, essa galera vai fazer mais sucesso na Europa, visualmente, do que nos Estados Unidos. 2 anos depois, alguém ouve rap na TV. Fala, nossa, isso é rap. Só que é uma pessoa branca cantando. Uma mulher branca roqueira cantando. Entendeu? Como já é a segunda vez e não é rap ainda. Fala, sim. Estranho. Só em 84 é que tem o primeiro clipe de rap por um grupo de rap. Por isso que a minha brincadeira é que os originais não é um, são 3, né? Porque teve o primeiro que não foi primeiro, que não passou, teve o segundo que não era de um artista de rap, e aí chega o terceiro, que já não é mais o primeiro, que é genuinamente de um grupo de rap, que é o Run DMC com Rockbox. Então, olha só a bagunça, por questões de raciais, né, num país muito separatista, e por questões de escolha mercadológica. Assim, nós vamos investir no rock, não vamos investir em cantores de soul music, de disco music, né, do R&B norte-americano. Só quando chega o Michael Jackson é que vai quebrar isso, forçadamente. Porque a gravadora fala, se você não tocar o Michael, eu vou tirar todos os meus artistas daqui da MTV. Aí ela fala, opa, e aí acontece o que acontece com os clipes do Michael, né? Explode e vai transformar. E vira, aí todo mundo fala, nossa, é isso? Quando olham para o que o Michael faz, fala, é isso, é videoclipe? Eu posso fazer tudo isso? Aí já dá um boom criativo na galera, né? Não fica mais aquela coisa só, vamos tocar ao vivo aqui, gravar e tá pronto. Beleza. Era isso que eu queria te perguntar, em relação ao rap. Sim. Quando é que as imagens passam a não ser mais a imagem das pessoas rimando? Cantando apenas, né? Uma gravação de um show. 82, é muito importante a gente falar de 82, de um clipe chamado The Message, do Grandmaster Flash and the Furious Five, que tem 2 pontos. Primeiro, ele faz isso, ele é um clipe roteirizado, pensado. Então, tem cenas dos artistas no seu bairro, na periferia. Tem muitas inserções gráficas para um clipe de 82, polarização, pixelização, coisas muito engraçadas hoje, você olha e fala, que tosco, mas já está tendo transições de cena. E é um clipe denúncia, porque a letra é a primeira letra social do rap. Até então, o rap é festa. Né? Essa música de 79... Rockbox, por exemplo, é de festa. Rockbox já é uma festa, é uma coisa mais de se gabar, né? Que o rapper também era muito disso, falar que nós somos assim, nós somos assado, nós fazemos isso. Mas o The Message, de 82, ele é o primeiro rap social, político, que vai falar, eu não aguento mais, as coisas não são como vocês imaginam, aqui no meu bairro é muito pesado, e isso estar presente na letra. Né? Isso vai dar uma guinada no rap também, para o que o rap vai ser na próxima década. Né?
Então é muito interessante pensar que o rap ele nasce como festa, como pura festa, pura alegria. É onde a gente pode se reunir, se divertir, né? Os negros e latinos periféricos, na rua, no bairro, na quadra. Eu não posso ir na discoteca, eu não tenho dinheiro, eu não curto aquela música, então eu vou criar minha cultura. E aí ele transita para um rap politizado, que vai ser o que vai pegar nos anos 90. Para depois, dos anos 2000, desandar e cristalizar nesse estereótipo que a gente vai falar. Era a respeito disso que eu ia te pedir para a gente conversar agora, a respeito, então, dessa caminhada aí e de quando é que mulher pelada, dinheiro, carros, armas e joias pegaram e ficaram aí atrelados ao rap. Sim, isso vai acontecer no começo dos anos 90. Então, pensa, tem transições aí. Do rap de festa, a gente passa por um rap politizado, muito politizado, que é essa sorte que eu tive. Né? Eu te falei, em 91, eu começo a ouvir rap. É bem a fase da política. Que quem fazia sucesso, quem estava em evidência, eram os grupos políticos. Então, Você falou de Public Enemy. Acho que você tem que exemplificar as letras do que tratavam. Totalmente questões raciais, questões sociais, opressão do sistema, desigualdade social, racismo. Desigualdade, né? Tudo isso, desigualdade social, racismo, capitalismo, tudo isso já está presente nessas. Violência policial já era conversado, né, nessa época. Então, não é que os temas eles vão e vêm. A gente precisa ter esse olhar do macro para entender que a história, né, esse jogo elástico do que o capital permite ser dito e não permite ser dito. Né, de quando a gente consegue romper uma postura mais crítica, consegue romper e ter visibilidade, e como não consegue. Hoje, por exemplo, rapidamente, a gente vê de um lado o funk, que é muito da objetificação, mas a gente vê artistas como Racionais, Criolo, não é? Não é louco ver esse... É o equilíbrio tal. Ele permite essa criticidade, mas te joga muito dessa objetificação. Então, o tempo todo vai ser isso. No mercado, em todos os mercados, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, 90, pegou político. O próximo passo vai ser um rap chamado Gangsta Rap, que é o quê? Que é a narrativa do meu dia a dia, como garoto periférico. Então, eu começo a contar como eu vivo. É a vida do traficante, é a vida do avião, é a vida do filho de mãe solteira. Eu começo a narrar, são narrativas, são grandes narrativas e descrições dessa vida, desses bairros metropolitanos, principalmente Los Angeles e Nova York, né? São os dois polos metropolitanos. Nova York aqui no alto e Los Angeles aqui embaixo, né? As duas costas. Em se tratando de narrativa, né, o ser humano busca esse lugar de protagonismo, né? Então, como é que neste meio, sendo um avião, eu me torno protagonista? Exatamente. Pela oralidade? Pela rima, exatamente. Nisso eu sou bom. E o rap, ele é muito diferente do pop. No rap, você tem que se provar o tempo todo. Você não cresce e chega num patamar gratuitamente. Não dura. Diferente do pop, que um artista pode durar décadas sendo mediano, no rap não. Então, já lá na rua, ele teve que se provar. Ele teve que fazer disputas e batalhas na esquina para ser considerado o melhor da quadra, depois para ser considerado o melhor do bairro, para ser, sabe, eu estou falando dos anos 90, né? Numa época do início, da gênese disso. Não era chegar e já gravar um MP3 e gravar um YouTube e estourar. Eu tinha que me provar o tempo todo. Então, essas narrativas, eles eram os grandes cronistas que representavam toda uma comunidade. Né? E esse olhar, e aí começam a aparecer esses sinais dessa violência social, do filho de mãe solteira. Olha só que paradoxo. Minha mãe é uma santa, eu idolatro ela,
mas eu menosprezo a menina, eu menosprezo a namorada. É objeto, né? A minha mãe é uma santa, mas a minha namorada é uma bitch, né? Olha só como fica. Aí é tudo muito volúvel e começa a aparecer essa estética, né? Esse discurso da objetificação. A partir do momento que eu não tenho nada, quando eu faço sucesso como artista, eu começo a, né, fazer dinheiro, muito dinheiro. Nos Estados Unidos isso é muito, faz parte do sistema, ficar rico muito rápido, ter dinheiro muito rápido. E aí eu começo a ostentar. Eu falo, Sim. olha, ó, Sabe o que eu acho importante colocar também? Por exemplo, nós chegamos nesse ponto, né? Então, eu estou criando uma identidade e eu preciso ter uma identidade da qual eu me orgulhe, num contexto, né, social em que, olhado de um modo macrosférico, né, eu estou num lugar desfavorecido. Mas, de modo microsférico, como é que eu faço para ser esse protagonista que tem poder? Então, nós vamos pensar na desconstrução de várias questões ao longo do tempo, né? Nos movimentos sociais conforme eles acontecem. Então, por exemplo, se nós estamos pensando no machismo estrutural como se deu, e no quanto, né, se sobrepor em relação à mulher demonstrava empoderamento, é isso que precisa aparecer na minha letra dentro desse microcontexto, né? exato, exato. E aí, conforme vai acontecendo essa mudança de olhar em relação a isso, a movimentação das mulheres, toda essa questão, isso vai aparecer como reflexo e em alguns pontos, né? Em alguns lugares isso se perpetua e em outros se desconstrói, como Claro, numa, exatamente. né? Porque Como pensa, numa sociedade nos anos mesmo. 90, nos anos 90, para um artista falar de igualdade com as mulheres, ele seria frágil. Ele seria, né, visto. Exatamente. Ou, Então, né, ou nunca poderia se. Não é, ele está procurando se colocar no lugar de macho alfa. É é isso que é necessário. perante, Se ele perante se os... sensibiliza, ou ele é entendido como fraco, ou ele Exato, pode ser entendido como afeminado, alguém que tem isso. empatia e que não é interessante naquele momento, né? É isso, é isso. A década de 90 se coloca nesse lugar, a ponto das meninas replicarem isso. Quando elas cantam, elas também... Tinha grupos mistos de meninos com meninas que o cara tá falando beat o tempo todo e tem uma mulher no grupo. Olha que maluquice, Uhum, né? Mas exatamente. esse espírito chamado do espírito gangsta, que é cru, que é duro, é árduo, que é da coisa da rua, é que amarrava, né? Acima de tudo isso, nós viemos do mesmo gueto, do mesmo bairro e estamos crescendo juntos, né? Com o tempo, vão surgir meninas que vão querer subverter isso. Então, tem muito antes das meninas que a gente conhece hoje, né? Nicki, Cardi, teve na década de 90 ainda. A Foxy Brown e a Little Kim são dois exemplos para mim que já inverteram essa objetificação. Elas começam a objetificar o corpo masculino. Elas Uhum. que comem os homens. Então, quando eu vejo a Nicki Como a e a MC Cardi, Carol no funk, por exemplo. A MC Carol. exatamente, por isso Que MC bota o Carol cara para lavar a calcinha. Meu é namorado isso, lava minha calcinha. é isso. Por isso, para mim, ela é uma das artistas mais importantes vivas hoje na música brasileira. Porque o que ela faz é muito, muito importante e as pessoas ainda não estão percebendo. Tem muito de humor, né? Tem muito de sarcasmo, Deboche, né? de deboche, mas é muito sério. O que ela faz é muito importante. Então, ela vem dessa tradição, dessas rappers de Nova York que estão subvertendo o poder. Ah, é? Quer saber? Quem come sou eu. Eu decido quando eu como. Né? Já que é para falar. Porque aí é um lugar de É muita no lugar da crueza, né? sexualização, né? Da De muita sexualidade. crueza. Não dá para trocar ideia, não é um lugar de, vamos aqui elaborar. Não. Comer, então não é você, sou eu que decido. Então, isso é uma Uhum. inversão fantástica. Essas duas Sim. meninas, elas revolucionaram, na minha opinião,
o papel das mulheres na música rap. Vou só frisar isso, vou só frisar. Eu tô vendo, tem vários alunos, várias pessoas queridas. Oi, gente, boa noite, todo mundo entrando. Que nós estamos falando da MC Carol de Niterói, que começa Exato. cantando Tô Fumando Crack, e que já é um Ouçam, né? marco, Ouçam, né? ouçam. E que muita gente torce o nariz e não compreende. E que eu acho o máximo a música da Carol, em que ela fala: meu namorado lava minha calcinha, ainda reclama ainda, né? Eu acho muito. É uma quebra de paradigma mesmo, né? É uma coisa muito abusada e Muito. incrível. Eu acho que a gente pode começar agora a pensar nesse contraponto. Clipes, então, que vão quebrar esse paradigma. Para quem está chegando agora, nós estamos falando do seguinte: nem todo videoclipe de rap é sobre mulher pelada, dinheiro, carros, armas ou joias. E eu acho que a gente pode estabelecer um contraponto, Juni. Eu não consegui assistir com você aos videoclipes que você queria me mostrar, mas eu quero Sim. saber quais são os que você vai destacar, e eu acho que você pode estabelecer um contraponto com os que mergulham nesse universo, que tem Sim. tudo isso e mais um pouco, né? Sim. Falando nisso, gente, para vocês assistirem todos os clipes contidos no artigo, basta ir no meu canal do YouTube, youtube.com/junicap, e eu criei a playlist Desvios Criativos. Então, todos os clipes estão lá para você ver de acordo com o texto. Você vai ter acessado o texto, né, em wordpress.junicap.com.br, junicap.wordpress.com.br, e você vai poder ler e assistir e fazendo esse ponto, essa contraponto, né, essa relação com os clipes. Eu me perdi. O que você disse para a gente começar a estabelecer? Vamos para o Então, videoclipe. depois dessa gênese, desses clipes que vão começar a embrionar, a década seguinte, né, o final dos anos 80 e 90, são clipes da rua. Clipes que mostram o meu bairro, potencializam e empoderam quem eu sou e os meus iguais. Então, a rua tem um papel muito importante nos clipes de rap, até hoje. Você pode ver. Quando eu falo rua, eu falo o lugar de onde eu vim. Então, você vai ver clipes de cada bairro, ele vai refletir o bairro do artista. Se é São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, A Zona Oeste. identificação geográfica, né? Exatamente. Qual é o bairro periférico que eu moro, de onde eu vim? Ou até é mais de onde eu vim, porque se eu ascendi socialmente, eu já nem moro mais lá. Mas é de onde eu vim, é de onde eu fui forjado. Origem. Né? E no Rio, você vai ver as favelas todas, eles representando nas letras e nos clipes essas origens, esses lugares geográficos. Então, essa primeira, a leva seguinte é essa, que a gente vai ter nos anos 90, de clipes que vão representar a rua. Então, aqui no Brasil, São Paulo e Rio, o eixo, a gente pode dar atenção para Brasília também, são grupos muito importantes. E nos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles. Né? Eu chamo atenção para os Mano e as Mina, do X. Eu chamo atenção para Essa é a Lei, para ND Naldinho. Chama atenção para Clique, Clack, Bang, da Conexão do Morro, e Contos do Crime, de Consciência Ex Atual. Cada um desses é de um lugar de São Paulo e vai apresentar, né, geograficamente. E aí os clipes, eles são muito semelhantes, é por isso eles estão agrupados. Porque são takes, ou do campinho, ou do conjunto residencial, ou da favela, ou de dentro de casa, de bares, né? A presença do boteco, do bar, é muito recorrente, né? Onde eles socializam, onde está jogando sinuca, onde está bebendo. Então, todos esses clipes, você percebe que, fora o ângulo, né? Cada diretor vai ter o seu ângulo de escolha, o seu enquadramento, mas a locação é de onde eu vim. Não é como o pop, que eu crio uma fantasia, eu crio um outro lugar imaginário que fuja. Não, é real. Vamos gravar onde você mora. Vamos mostrar o seu primo, mostrar a sua mãe, mostrar os seus amigos de rua. Outra marca presente também, a presença de muita gente nos clipes nessa década de 90. Você olha, são clipes tumultuados, assim, tem sempre uma galera atrás deles. Porque é fazer questão
de mostrar representatividade. Ó, esses Sim. são os meus. Né? Não é aquela coisa no Olimpo, eu tô longe, inalcançável, inatingível. Não, no rap é eu e os meus. Sempre. Eu e E os meus. uma coisa que me passou pela cabeça agora, não me mate. Mas, por exemplo, rap e Europa. Tô Hum, pensando, outro tem, contexto, menos desigualdade social. Tem, não tem? Do que vão tem, falar? Tem tem. desigualdade? Muita. Vixe, o rap francês, sangue no olho igual. Tá. Imagina morar nos BNHs, agora a gente chama de, como é que a gente, CDHU, né? Agora o nome oficial. É. CDHU, que nos anos 80, 70 chamava BNH, que é o Singapura, BNH, CDHU. São bloquinhos de prédios super simples. Na França existem os HLMs, habitações, né? Que é a habitação para os imigrantes e pobres. O rap vem daí. O rap Sim. vem. Então a periferia de Paris é muito, É. muito E, tem, pesada. e tem, tem uma Paris que não é a Paris que a gente vê nas revistas, né? É A gente essa, tem que é falar essa, é isso. a Né? Paris dos rappers. É a Paris que fala, que tem tem todo assim como no português, tem todo um vocabulário próprio que você não entende uma palavra. A gíria francesa é 1000 vezes mais complexa que a gíria inglesa, por exemplo. Porque lá eles Crioulo, a invertem, gente precisa saber o que é Chambers. O que é Chambers? né? Hoje, por exemplo, a gente foi pego nessa discussão, né, do Chambers. Mas em francês, por exemplo, eles invertem a sílaba. Então, se é polícia, lá é ciapole. Por exemplo, Ah, sabe? Eles invertem incrível. e aí vira uma outra coisa. Então, só para ter um exemplo bem bobo. Então, ciapole. E aí já vira ciapole. Quem vai saber que é ciapole? Já perdeu e é só um código, vira um Uhum. código muito estrito. Então, sim, E muito obviamente, estamos falando de característico, né? países, né? Estamos falando de países de primeiro mundo, de uma sociedade menos desigual, Desigual. Uhum. mas desigual. A desigualdade existe. O rap hoje, né, logo com 10 anos de vida, ele se espalhou por todo o planeta. A Vai, gente tem desafio. Tem rap na Dinamarca. rap na Tem Dinamarca, rap na Finlândia. tem rap na Finlândia, na Suécia, na Alemanha, rap no México, rap espanhol, rap mexicano é incrível, em Cuba, os orichas, tem rap e cada Incrível. país vai absorver e dar a sua característica, né? Então, com o tempo, Beleza. eles vai mimetizar e aí vira a música daquele país. É música cubana, música brasileira. Os nossos raps já não são mais uma cópia clara, né? Como era no começo. No começo você começa Uhum. copiando, para depois E começar também o vão Gabriel. acontecendo os hibridismos, né? Não É, vão? Tá, já é. Essa é vou a te trazer riqueza. de volta porque eu te desviei. Estou falando de Vamos lá, vamos desvios lá. criativos, eu te levei para a Europa. Desculpa, É, volta. Você estava falando dos exemplos de clipes, então, paulistas. sim. Paulista vamos pensar em metrópole, né? O rap ele é nascido e forjado em ambientes urbanos, em ambientes metropolitanos. Os Sim. 4 elementos da cultura, eles são, eu brinco em sala de aula que você nunca vai ver um grafite numa porteira. Sabe? Não bate, não combina. Uhum. Grafite é muro, grafite é concreto, asfalto. B-boy, asfalto. DJ, uma quadra, um baile. E o MC, o rap, contando dessas Sim. histórias todas. É o Me fala contexto um pouco natural. dos conteúdos dos clipes que você mencionou. Eles já são os clipes de quebra. De São de quebra, quebrada. não, de desvio daquilo que você colocou, da frase. Não tem mulher pelada, não tem Sim, sim. Porque é dinheiro. antes. Sim, porque eles são antes, são anteriores. Era o momento de um rap que está sendo influenciado ainda por questões políticas e sociais. Eles não estão com tempo para falar. Hora ou outra vai escapar um verso objetificando a mulher. Sim, Tá. hora ou outra vai escapar. Mas não é o tema, sabe? Nessa época, normalmente você fazia uma música sobre mulher, estritamente. Ah, mulheres são interesseiras. Aí você fazia uma música para ela. E as outras eram de questões sociais. Minha quebrada, a polícia bate em mim, como eu vou sair dessa, eu quero um futuro melhor. Sabe? Uhum.
O álbum era dividido assim, as canções. Então, esses clipes que eu falo, que são dos anos final dos anos 90, eles ainda não estão contaminados por essa objetificação. E um outro ponto, o rap dos anos 90 não tinha uma produção e um dinheiro, orçamento para fazer clipe como o do norte-americano dos anos 90. Uhum. Né? Hoje, os nossos artistas têm cacife para fazer clipes fabulosos, com uma produção grande. Todos os principais, sejam os mais periféricos, né? Mais roots, mais raiz, e os mais híbridos, eles têm dinheiro. Então, é uma questão também da evolução da tecnologia, que vai ficando mais democrática. Hoje, qualquer câmera tem qualidade HD. Pensa. Uhum. Em 90, era filmado com VHS. Você olha a textura dos vídeos, elas são cruas, elas são ásperas. Por quê? A molecada estava gravando com VHS. Então, tudo isso é levado em conta, né? Ainda que você chamasse um diretor, já que fosse despontar, porque, pensa, esses clipes são os primeiros clipes dos grandes diretores de hoje. Eles, né, têm a visão do enquadramento, mas a qualidade ainda era menor, né? Porque era gravado com equipamentos menores. Tá. Então, passado Você quer seguir cronologicamente? Aí, passado, então, essa onda, vamos mergulhar, então. Aí a gente cai no estereótipo, cai nessa cristalização. Por quê? Essa galera da rua vai começar a falar de si, e começar a cada vez ficar mais famosa e mais rica. Vamos pensar na galera dos Estados Unidos, né? Estou falando do norte-americano. Sim. Eles vão começar a crescer exponencialmente, ficar cada vez mais ricos. E vão ostentar e mostrar mais e mais e mais. Então fica muito claro a opção estética por exibir o dinheiro, exibir o carro, exibir a condição de luxo. Aí já não é que eu melhorei de vida, eu tô milionário. Esbanjando, né? Não tem um meio termo. Nos Estados Unidos, como lá tudo é base do consumo, você fica milionário literalmente do dia para a noite. Não tem assim, aqui a gente vê isso acontecer com o sertanejo, né? Que é muita gente, é muito volume. Lá é mais rápido e mais horizontal. Uhum. Né? Todas as linguagens musicais ficam milionárias. Ficar milionário lá é muito mais comum, vamos dizer. É isso que eu quero dizer. Então, eu começo a transparecer, a transmitir isso para o clipe, e na cabeça dos diretores de clipe, isso cria uma estética. Opa, eu vou começar a usar isso para todos os clipes que eu for dirigir. Isso significa o quê? Elementos simbólicos. Então eu começo com carros. Sempre eu estou gravando, você está encostado num carro. E os carros, e aí você percebe também que isso é uma questão mercadológica. Porque os carros vão mudando de acordo com as décadas. Você vai aparecer segurando bebidas. E aí já começa a virar também um mercado. A marca começa a te pagar para você aparecer com a bebida. Isso chama place. E as pessoas começam a consumir porque faz parte da identidade social do grupo. Eu vou na balada e quero beber a mesma vodka que o fulano tá bebendo no clipe. É isso. Eu quero beber a mesma champanhe que o fulano. Então, nos anos 90, era a champanhe. Era uma champanhe chamada Cristal. Me fala do tênis Adidas. Não, o tênis Adidas aí já é uma relação mais... Não é de ostentação. Ela é de vínculo com a cultura hip hop. Tem mais isso. É um artista, os artistas do Rockbox, né, que foi a maior banda, maior grupo dos anos 80 do rap. Foi o primeiro super grupo de rap. Fazia turnês gigantescas. Gravou com Aerosmith, Walk This Way, por exemplo, é deles. Eles começaram a usar o Adidas e a Adidas foi atrás deles e fechou uma parceria comercial. Então, sempre tem essa relação, né? Estados Unidos, de novo, essa relação de capital, de dinheiro, de aproveitar a situação. E aí vai se moldando o estilo, a identidade social do grupo, né? Exatamente. Porque lá no começo a molecadinha usava, são duas marcas desde sempre, né? Porque por serem as mais baratas mesmo na época. Era Adidas e Puma.
sempre foram as duas, que coincidentemente são dos dois irmãos que se odeiam, né? Que brigaram e separaram e criou. Os irmãos eram dono da Adidas, brigaram e o outro criou a Puma. Então, essas duas marcas eram as mais consumidas lá nos anos 70, pelos b-boys, pelos jovens periféricos. Não era moda ainda. Era o que eu tinha. Era o tênis mais baratinho, o jeans que eu tinha, né? Eu procurava roupa de brechó. Se você vira a moda do rap dos anos 70, era muito mais parecida com o couro que vinha da disco, que vai se transformar em roupas gigantes nos anos 90, e nos anos 2000 já fica mais curtinho, e hoje é um misto. Hoje é um jogo mais peculiar. Tem rapper que usa roupa grande, tem rapper que usa roupa curta, tem rapper que usa rosa, né? E a Lacoste? A Lacoste é uma coisa do agora. É mais uma marca disso, né? A marca presente, de como a gente está... É o branding, está marquificando as coisas. Vamos usar o neologismo aqui. Tudo tem que ter uma marca. Para os funkeiros de hoje, 2021, para ele se mostrar, que está aparecendo nos clipes, é usar Lacoste. Então é pro funk, não é pro rap. É pro a funk. Lacoste é pro funk. É pro funk. É o visual do funk. Entendi. Então, e isso afeta na hora o público. Né? O público agora quer usar Lacoste. Imediatamente. Seja pirata ou seja oficial. Então vai do... Vamos só mandar um beijo, todo mundo tá chegando. Ó, Glau, Thiago Vinícius passou aqui, um beijo enorme. Ai, que querido. Boa noite para quem tá chegando. Acho que a Jéssica também tinha deixado um comentário, uma querida. Beijo, gente. Patrícia, então vamos voltar. Sim. Pode falar, beijo para todo mundo. A Patrícia passou aqui também. Que delícia. Então é isso. Volta para a cronologia. A gente está então nos anos 90. 90, final dos 90 para 2000, que começa essa marca dos diretores por uma ostentividade, né? Uma ostentação monumental. Então é champanhe, carro, as locações são em mansões. Joias. Só que joias, corredores. E ouro no dente, é ou não? Também, que é o grill, né? Chamado grill. É um implante que você encaixa nos dentes. Você tira o molde e você tira e põe quando quer. Então você encaixa e cria letras e cria encraves, pode ter diamantes e afins. O rapper é muito apaixonado por diamante e ouro, né? Tem uma relação muito forte. E é importante entender que tudo isso é uma construção. Não, o que você vê no clipe não é real. É isso que a gente, quando assiste na hora, não pensa, né? O público não pensa. Aquela Mercedes, aquela casa, aquelas pessoas não são reais. É tudo alugado, né? É isso que tem que pensar. Porque pensa, eu moro aqui em Rio Preto, eu tenho a minha Lamborghini. Aí eu vou gravar um clipe em São Paulo e tem uma Lamborghini no clipe. Você acha que eu peguei a minha Lamborghini aqui em Rio Preto, levei até São Paulo para gravar? Não faz sentido. Eu aluguei. O diretor, a produção, alugou a Lamborghini para ficar parada lá e gravar, fazer o take. A mansão que eu gravei não é a minha casa. Eu não vou ficar expondo a minha casa num clipe. Eu aluguei a mansão, o diretor aluga a mansão para fazer o clipe. E por aí vai. É isso que as pessoas não entendem. O grande checkmate é isso. Que é uma construção dessa imagem de objetificação, né? De ter sempre mulheres de biquíni. Muitas mulheres. Dançando. Molhadas. Jogar champanhe nelas. E sempre ter uma bebida na mão. É uma construção. Não é... É o imaginário que foi criado e foi repetido. E, infelizmente, está se mantendo por mais de 20 anos. Então, não teve uma queda. E as armas e a questão da violência? E os assassinatos? É uma outra vertente, tem uma outra variante. Tem rappers que vão... Essa linha gangsta que eu falei, que é aquela linha que canta a realidade, né, uma crônica do dia a dia do ladrão, do dia a dia do contraventor, vamos chamar assim, o cara que traficou,
o cara que roubava. Muitos rappers, isso é fato, muitos rappers começaram as suas carreiras com dinheiro vindo das drogas, do tráfico. Então eles ganharam a sua reputação das ruas daí. Ele começa a reputação da rua como traficante rapper, aí ele deixa de ser e fica só rapper, né? Muitos têm passagens pelo sistema penitenciário, anterior a ser artista. Muitos passam durante a carreira de artista por entrar em atritos com outro rappers, tentativa de assassinato, posse de arma ilegal, né? Lá nos Estados Unidos, tudo da cadeia, né? Dá uns meses lá. Se te pararem, se está com uma arma e você não tem o registro dela, preso. Você está com alguns gramas de cocaína, de maconha, que não é o Estado não permite, preso. Então, sim, a relação com a cadeia é presente e, inclusive, também é parte narrativa de muitos clipes. Narrativa de muitos clipes serem gravados em penitenciárias. Mas eu queria que você fizesse uma relação da narrativa e, por exemplo, Tupac Shakur e Biggie. Sim. Aí tem grandes casos de quando a violência extrapola a canção, né, e a narrativa e vai para a vida real, né? No nosso caso, a gente teve também a Sabotagem, por exemplo. Sabota. Né, no Brasil. Então, são pessoas que deixaram de se contaminar pelo jogo da indústria, né? É muito dito, de muito que se lê do Big e do Tupac, por exemplo. A gente está falando de 95, 96, né? Que quando aconteceu a morte dos dois em menos de um ano, foi muito uma construção da indústria de esse ódio. Esse ódio vendia, né? Vendia tanto para a costa leste como para a costa oeste. Então eles ficavam alimentando esse atrito. Os dois eram amigos, não era uma coisa muito sem sentido. Eles eram grandes amigos anteriormente e vão começar a entrar nessas e aí começa uma bola de neve gigante. Um já começa a gravar uma música. Essa inimizade aparece nas letras do rap. Totalmente. Não, aí vira e mexe, você me fala, olha, a letra do Eminem que tá respondendo a não sei quem, que falou não sei o quê. Exatamente. E aí são os atritos daquela que eu te falo. No rap, você tem que manter a sua reputação, né? Isso é muito diferente da música pop. No rap, eu tenho uma reputação a responder. Se alguém falou de mim, eu vou ter que responder. Eu tô quieto, alguém me xingou, eu vou na próxima música, eu vou fazer uma música para isso. Para me defender e te atacar, né? Normalmente eu me defendo e acabo com a sua vida na próxima resposta. E aí tem atritos na história do rap de 3, 4 músicas. Que um faz, outro faz, outro faz, outro faz. Então é muito presente também. E isso vende também, né? Isso movimenta o mercado. Fica todo mundo assim, esperando a resposta. Muito, imagina, as pessoas ficam esperando. Alguém gravou e falou mal de um. Gente, quando é que ele vai lançar a resposta? Como foi recentemente, nos últimos anos, a mais recente, foi daquele menino lá, como é que ele chama? Gun Kelly, Machine Gun Kelly. Eu não lembro o nome dele, eu queria lembrar para perguntar. Não, ele é tão rapper que agora ele é roqueiro. Ele é tão rapper que agora ele é roqueiro e ganhou, eu não sabia prêmio desse como roqueiro. Que inusitado. É aquele que ficava cutucando o Eminem, não é? E tomou uma pizza um chocolate. E mudou de gênero e foi pro rock. Olha só, ele apanhou tanto, foi tão humilhado que ele foi pro rock. Tipo, eu não vou mais cantar rap. Então, aí sabe o que eu tava aqui pensando e ia te perguntar? Você acha que aquele ataque que o Kanye promoveu contra a Taylor Swift, por exemplo, vem desse lugar de achar que, nossa, vou falar aqui, e aí todo mundo fica esperando a Taylor responder, mas ela é do pop, assim, né? Silêncio. Claro. O Kanye é um caso específico, né? Porque ele é meio maluquinho da cuca. Ele briga com todo mundo, até com os amigos, né? Ele é amigo do Jay-Z e briga com o Jay-Z. Ele é amigo da Beyoncé, xinga a Beyoncé. Ele, enfim, é um gênio, é daqueles gênios... Ele tem um comportamento fora do que se espera. Fora da curva, pro bem e pro mal. Ele é genial musicalmente, ele tem uma cabeça para os negócios incrível, ele pisou na moda, fez sucesso.
Ele pisou é sócio no portal de música, no Tidal. Então ele tem agora para o disco dele, imagina o marketing que ele criou para lançar o álbum novo, mês passado. Ele organizou ensaios de apresentação num estádio de beisebol. Imagina, audições, né, que chama. Ó, vou soltar a audição do meu álbum num estádio, e ele encheu o estádio para ouvir trechos da música. Vender ingresso para você ouvir trechos da música. Então ele é muito marqueteiro e bom nos negócios. Só que ele deu uma pirada, né? Casou com a Kardashian. E aí tem essa coisa do norte-americano também, de ficar aparecendo, redes sociais, deu uma bagunçada. Mas ele precisa parar de toda essa bagunça da vida pessoal e focar na música. Porque aí ele vai fazer um favor para a música, né? Aliás, Kanye West, que agora ele não chama mais Kanye, né? É Ye só. Também tem isso. Faz 2 semanas que ele mudou o nome, é só Ye. Então, o Ye tem clipes incríveis. Ele é um dos artistas contemporâneos que tem cuidado e atenção nos seus clipes. E é um artista que você pode assistir, dar uma passeada, né? Vocês podem percorrer a videografia dele, que é fabulosa. Tá. E é um incrível produtor. Vou organizar aqui. Volta aí que eu perdi. Alguém perguntou a diferença entre hip hop e rap, para você falar rapidinho. Sim, rapidamente. Hip hop é a cultura social, cultural, que engloba 4 diferentes linguagens artísticas. A dança, o breaking e muitas outras. A estética, o grafite, aquela pintura com spray. A música, o DJ, que é aquele toca-discos, vinil, sabe? Toca-discos. E a literatura, o rap. O rap não é música, o rap é literatura. Ele entra como literatura que tem uma camada musical, né? Eu rimo sobre uma base musical. Então, esses 4 elementos vão acontecer, a gênese deles no final dos anos 60 em Nova York, e vão conviver e vão se perceber como comuns e dar uma amarrada e nascer como uma coisa só. O problema da pergunta dele, eu sei por que é. Porque a mídia, inclusive nos Estados Unidos, ela decidiu que quando algo faz muito sucesso, vira hip hop. Então, se eu sou underground e sou mais ácido, mais duro, eu sou rap. Se eu vendi muito, eu viro hip hop. Olha a maluquice. Entendeu? Se eu vendo aqui minhas 10 mil cópias, quietinho, faço show no país todo, mas vendo pouco, não estou na Billboard, não estou na Rolling Stones, eu sou rap. Se eu estourei, sou disco de ouro, 500 mil cópias, eu viro hip hop. Então, é a nomenclatura que é um problema. Você sempre vai ver na Folha, no Estadão, em qualquer portal e jornal. Ou mesmo, por exemplo, nas plataformas musicais, se eu não me engano, se não foi corrigido, faz tempo que eu não dou uma olhada, mas aparece lá para você ouvir hip hop, né? Quando a subdivisão dos gêneros musicais. E rap. É isso, é separado. Né? Quando é mais cru, mais árduo, mais político, é rap. Isso, quando é mais pop, exatamente. Mais alcance, é hip hop. Então, é uma nomenclatura errada. Na minha opinião, não tem como lutar mais, acabou, cristalizou. Mas é importante vocês saberem que a música se chama rap. A mídia é que chama o rap comercial de hip hop. Tá. Então volta para mim. A gente parou nos anos 90. Você vai quebrar de novo o paradigma. E eu já vou, então, deixar 2 perguntas. Vamos aqui para o cerne da nossa questão. Então, de clipes que quebram, né, o estereótipo, que vai conter mulher pelada, dinheiro, carros, armas, joias. Vamos, então, para depois dos anos 90. Sim. E você deixou aqui uma questão que você achava interessante a gente discutir, de se a indústria fonográfica do rap deseja a manutenção desse estereótipo aí, que Sim. você vai apresentar a quebra. Já fala das 2 coisas.
Eu tenho uma teoria de que dentro do Capital, né, entendendo e refletindo a música esse tempo todo, e eu acho muito louco. Desde criança eu ouço de tudo. Né? Eu era uma criança que gravava às sextas-feiras o programa de música eletrônica na Rádio Cultura. Mas aí no fim de semana eu ia no baile de rap e cantava rap e comprava vinil do Titãs. Então essa pluralidade de sons não me deixou fechado, né? Eu consigo ficar olhando o tempo todo para todos os gêneros e tentar entender, humildemente, tentar entender o que é bom e o que é ruim, independente do gênero musical. É isso que é defender aquilo que você fala. Não importa, isso é bom. Né? Por exemplo, vou criar aqui um bom, falando de rap, mas Britney Spears é muito bom. Não importa. Para música pop, ela é muito boa no que ela faz. Seja no carisma, seja no momento, seja com quem que ela produz. Tudo isso conta na música pop. Como ela se apresenta esteticamente, apesar de todos os BOs que ela viveu, que também faz parte do artista pop. Tem que ter um drama, né? Tem que faz parte disso. Então, eu acabei criando uma teoria de que o sistema ele cria um perfil que interessa para ele, seja por uma década, por 5 anos, por mais tempo, e ele permite escapes criativos. Então, são esses artistas que têm esses escapes criativos que acabam sendo essa quebra no paradigma dos vamos seguir o que já está sendo feito, né? Que é muito Uma mais quebra fácil. permitida pelo Acredito que é mercado. permitida. Eu acredito que o sistema permite, porque tem que ter todo um jogo aí para poder acontecer. Por exemplo, fugindo aqui no improviso, tem uma artista islandesa chama Björk. Ela é islandesa, ela canta música dela. Não dá nem para chamar de pop o que ela canta, porque é uma música tão autoral. Só que ela é um sucesso mundial. Então ela faz um pouco de sucesso em todos os países. E ela dura há 30 anos. E é uma das pessoas mais criativas, mais autorais. É aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer essa minha música e vou permanecer. Eu não preciso explodir e ficar milionária, trilhardária. Sei lá, ela deve ser milionária. 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Agora, eu não preciso ter 100, 200, 300 milhões. Isso, para ter esse dinheiro, aí eu preciso vender minha alma. Eu preciso deixar de ser criativo. Então, é essa a diferença, eu acho. E também é um equilíbrio entre momentos de ser criativo e não, de fazer elementos super criativos e de se render ao sistema. Né? Acontece. Eu trago aqui, por exemplo, 2 clipes que eu gosto de fazer uma relação muito grande. Acompanhando a música rap, nos anos 90, tem um artista chamado 50 Cent, no final dos 90 e 2000. Eu usava ele como exemplo nas minhas palestras de que o rap tinha chegado ao seu fim, a sua derrocada com ele. Tipo, o 50 Cent representa tudo que tem de pior no rap. Que eram as mulheres, né? Candy Shop. Imagina, a música se chama Candy Shop. É uma loja de docinhos, onde as docinhos são as mulheres. É um prostíbulo. O clipe ele vai numa casa e tem um monte de mulher lá andando, tipo prostíbulos do século XVIII. E você acha que esse era o limite do Eu subterrâneo? achava que ele era o fim e a gente ia voltar para a política. Falar, nossa, vamos dar uma retomada aí, uma guinada? Não. Só foi pior com o surgimento e crescimento do trap. Né? O trap ele vem para desandar mais ainda. Então, peraí que o trap é o hoje, vamos falar dele agora. O 50 Cent ele fez um clipe chamado Window Shopper. Window Shopper é aquela pessoa que só fica comprando na vitrine. Sabe? Ela fica olhando e compra, passa vontade. Vai em outra vitrine e olha. Esse movimento de passar vontade e de comprar pelo vidro. Né? Não compro nada. O antigo olhar com o olho e lamber com a testa. Isso. Ele faz esse clipe, ele já estabelecido, carreira, sucesso, rico, ele grava esse clipe em Mônaco. Então,
né? Mônaco. Eu falei Mônaco, você já sabe que tropeçou é 100 euros. O cara te ajudar a levantar é 100 euros. Então não levanta sozinho. O clipe é um passeio dele e dos amigos por coisas pitorescas. Então ele vai comer um hambúrguer. Aí ele come o hambúrguer e aí parece o preço. Né? Então o clipe é isso. Vai caminhando pelas coisas, lugares e passando o nome e o preço das coisas. Isso é o ápice da ostentação. Para mim, esse clipe ele é o que sintetiza essa década, né, final de começo dos 2000, né, que já é 2005, já está cristalizadaço já essa situação da E eu ostentação. fico pensando no ouvinte e nessa impossibilidade de consumir absolutamente tudo o que está passando ali. Pois é, mas é transmitir assim, eu consegui, você também consegue. É isso, o fundo que o rap na ostentação deixa, é isso. E ainda se mantém, e deve funcionar, porque se mantém até hoje, é isso. Eu consigo, eu uso, você também pode usar. Eu vim lá de baixo, você também pode conseguir. É esse discurso que não me convence, mas acaba convencendo, porque a Sim. molecada consome. Então eu só posso entender assim. Então a gente tem esse clipe, e aí eu tenho um contraponto com ele, que é What They Do, de uma banda chamada The Roots. The Roots, olha só como todo mundo vende a sua alma. The Roots é a primeira grande banda de rap. Quando eu falo rap, né, eu falei lá atrás do DJ e do vinil, você não pensa numa banda, você não pensa em guitarra, baixo, bateria, Não. teclado, sax. O The Roots é isso. The Roots é uma banda de 9 integrantes, que é uma banda. Baixo, teclado, baterista, sax, trompete, baixista, vocalista, e o chefe do grupo é o baterista. Não é o músico, nem é o MC. Então, esse grupo ele surge nos anos 90, revoluciona a música como uma banda orgânica que faz letras super conscientes, super incríveis, com uma sonoridade única, se mantém no jogo, olha só a permissão, se mantém, né? Tem seu público, tá aqui até hoje. E hoje, onde ela tá? Tá trabalhando com o Jimmy Fallon, há uns 10 anos já. Então, olha só como todo mundo vende a sua alma para ganhar dinheiro para pagar seus boletos. Então, eles trabalham das segunda a sexta numa grande canal de TV, a CBS, né, tipo a Globo dos Estados Unidos, para um branco que se acha engraçado. Né? É tipo o Gentili é a cópia dele. Né? O Gentili quer ser ele. Né? Os Uhum. talk shows de brancos brasileiros querem ser o Jimmy Fallon. Sim. O Jimmy Então, recebe pessoas muito interessantes, mas as entrevistas, né, para quem nunca viu, elas são curtíssimas. muito E, rasgo, e muito tem rasgo. umas brincadeiras que também não permitem o aprofundamento, né, de Exato. questões. A proposta do programa não é aprofundar. É só ele estar ali presente, fazer uma graça, ensaiar, já é super ensaiada a entrevista. E os jogos até acaba sendo mais interessante, porque tem mais do artista ali rindo, né? Muito mais um programa de auditório do que de entrevista propriamente denso, né? Você não arranca muita coisa do Sim, artista. A Globo tá nessa pegada agora de fazer os games com os famosos, né? Isso, exatamente. O da menina lá é um caminho bom disso, é que ela é muito boa, né? A Werneck é o mesmo formato desse reality show mais leve, mas ela não consegue, né? E ela consegue cutucar os seus convidados. Então, voltando, o clipe do The Roots, ele faz um clipe que vai... Imagina um clipe de bastidores. Sabe quando eu disse assim, ó, a mansão, o carro, as mulheres, a bebida? Essas coisas todas aparecem no clipe e a legenda é satírica. A legenda aparece assim, mansão alugada, a cena para na mansão alugada por um dia, $1.000. O O... carro chega, carro X, $500. Sabe, eles vão abrindo
E falando assim, Metalinguístico, vou te contar como é que se faz um clipe de rap, né? nada disso é real, galera. Tudo isso aqui é produção, tudo isso aqui é alugado. Meninas dançando, aí a menina rebolando lá, aí posta assim, ela dá uma cãibra nela, ela para com a cãibra assim no glúteo, dançarinas, $100 por hora. Sabe? Vai desmascarando e derrubando esses símbolos. Então, esses dois clipes eu gosto de pôr lado a lado, porque é o que se gaba, que está em Mônaco, andando de Maserati, e o outro que vem e fala, não é real, gente, não é real. Nada disso é real. A Cristal que eu estou bebendo aqui é Guaraná, né? Aí coloca lá, Guaraná, $1, sabe? É isso. Ou vai mostrando os estereótipos da época, né? Que tinha que ter uma bandinha tocando meia luz. Então, são tanto os estereótipos de ostentação, como os estereótipos estéticos, de clima, de enquadramento. Tinha que ter a cena no quarto, tinha que ter a cena com vento. Eles vão quebrando tudo isso com essas legendas. Então, é um clipe que já tem 20 anos e a galera não aprendeu, entendeu? Então, não tem salvação. O capital ele é muito poderoso e ele consegue manter, né, esse refém, essa coisa da música. Inclusive, é o que dá o surgimento do trap, né? O trap vai para esse lugar. Mas eu não falei de trap, gente, porque eu preferi, né, eu tive que fazer um recorte no artigo da origem, 79, eu parei em 2012. Então, tudo que for dito é até clipes de 2012, porque senão ia virar uma tese. Né? Eu não posso falar até hoje. Né? Sim. Porque Inclusive, aí hoje o Juni continuou escrevendo, eu queria dizer isso, quem está É, assistindo. ia ter que Juni, me entrar na libera seu tese. texto, eu preciso ler e estudar. E o Juni estava escrevendo. Já que você estava escrevendo e eu estava te acompanhando, eu quero te fazer uma pergunta que eu quero ver você responder. Eu quero saber de Criolo, que é meu crush, meu tudo. Desculpa, Juni, seu amor da minha vida, mas o Criolo é uma coisa impressionante. E eu queria saber se a gente tem um Criolo estadunidense. Tem. É? Quem que é que você não me apresentou ainda? Pode contar tudo aí. Olha, hoje, acho que nos Estados Unidos, hoje, a pessoa que mais me interessa é o Tyler, the Creator. É um menino. E o Tyler. Little Ness, desculpa, não tem nada a ver com o crioulo, mas lembrei do Little Ness. O Little Ness é a bola da vez. Eu Mas tô o anotando Tyler, the Creator, para eu aprender. Gente, Tyler, Tyler. Tyler, the Creator. É um moleque. Ele é um exemplo bom mesmo, porque quando eu falo do sistema, tem dois tipos. Né? Na música pop, os estúdios iam atrás dos artistas garimpar. Sempre foi isso. Né? O olheiro. Então, é uma ação passiva. O estúdio vai atrás da pessoa e a contrata. Isso numa época pré-YouTube, tá? Pré-Spotify, pré-redes sociais. Hoje pulverizou, agora é o artista que se coloca, né? Para o público. No rap, eu ia construindo isso, essa base que eu te falei, da reputação, e aí um selo ia me encontrar e eu ia gravar. O Tyler, ele é um fenômeno das redes. Ele é lá do começo, 2010, 2011. Então ele estoura de baixo para cima. Ele explode no YouTube. Ele estoura do sucesso de mixtape, entregando fita cassete, MP3. Então é um sucesso que eu chamo de um sucesso orgânico. É um sucesso de dentro para fora. Como foi o próprio Criolo. O Criolo, é importante registrar que era o último trabalho dele. Ele falou assim, gente, eu quero gravar um álbum desse jeito, bem aberto, com canções bem diferentes. Chega, já insisti, já deu, não vai estourar, não vou gravar, não vai dar nada. Né? Ele estava como um artista underground. E foi o que virou. No último que é trabalho o álbum dele... do Não Existe Amor em SP. Que bombou. Essa música é a culpada de tudo. Então, vê, não é um rap. Né? É uma música lenta, falada. Essa canção é que vai explodir ele e abrir a porta para entrar os raps e para hoje a gente entender que ele quer cantar muito mais que rap, né? Tava tudo na cabeça.
Então ele quer... E, O cara então, ó, subir os dois tiozinhos, tudo desse disco. Exatamente. E Grajaú você X, acha que se não nó fosse, na não orelha. existe. Nó na É, orelha. E nó na se orelha. não fosse, não existe amor em SP, a dificuldade que a gente tem de acessar as coisas que ele está falando, porque são muitas referências e é um linguajar muito fechado, muito Sim. próprio. Talvez não tivesse, então, estourado. Talvez não tivesse. Foi um momento mesmo de... Foi uma sincronia, né? Ele se juntou com pessoas muito importantes, muito interessantes na época. O Ganjamin, que já vinha trabalhando. Era aquela coisa de dar certo, né? Se juntou com o Ganjamin, com mais um menino produtor. E aí bateu, fez uma turnê, começou a se apresentar em São Paulo. E a música, que era Não Existe Amor em SP, é que explodiu e vai levar o álbum todo para ser apresentado. Então, o Criolo é um exemplo de já exponencial, né? É aquele artista que vai ter a visibilidade dos canais de TV, dos canais das plataformas, que é romper a bolha só da rua, né? É diferente. Dá para você sobreviver e viver cantando, fazendo turnês sem TV. É possível, claro que é possível. Então, é diferente, é só uma questão de alcance. O artista que está cantando num circuito invisibilizado por uma questão de mídia, e o artista que rompe e aparece nos canais, nas mídias e nas redes, né? E como a rua entende o crioulo quando ele decide fazer uma turnê cantando Tim Maia com a Ivete Sangalo? Olha, eu acho que ele se mostrou já que ele não está mais amarrado. E aí já passou tanto tempo, né? São tantas décadas de quebra de paradigma no Brasil, tanta gente precisou quebrar antes dele, que meio que pavimentou esse lugar, né? Rapping Hood começou a misturar com samba. Depois, Marcelo D2 também misturou com Sim. samba. Né? Isso vai construindo. Gabriel Pensador, a gente não pode esquecer da importância do Gabriel. Gabriel, mesmo sendo branco, classe média, escreve muito bem. O moleque escreve, é um poeta. Para mim, o top 5 letristas do Brasil é o Gabriel. Não tem... mais. Não tem. Não dá, você não pode tirar isso dele. Como letrista, como escritor. O moleque tem um jabuti, né? O infantil. Então, essa construção na música brasileira, no rap brasileiro, foi sendo criada e permitida para chegar a artistas com mente cada vez mais aberta. É um artista maduro, não é um moleque, né? Ele já chegou maduro, né? Ele vai estourar. Quando a gente fala estourar, parece uma piada, né? Porque ele já está na cena há um tempão. O Criolo Doido estava no circuito há muito tempo, cantando e com hits underground, né? Então ele vai estourar maduro, e aí parece que é o momento certo, né? Se ele tivesse estourado antes, ele não estaria preparado, talvez. Então agora, quando ele explodiu, ele estava consciente. Logo em seguida ele faz um disco de samba, depois ele grava com Milton Nascimento, sabe? Ele quer falar de música. Você vê que o rap é mais um elemento do arsenal dele. Que bom, ainda bem que ele canta rap, né? Também. E inclusive, ele não dorme. Ele está fazendo trap, né? Ele tem, né? A gente tem visto ele lançar uma música por mês, mais ou menos, né? Os singles, nessa pandemia. É tudo trap. É trap dele, é o jeito dele. Então tem hora que ele faz ele é assim, vamos fazer essa música da molecada do meu jeito, né? Isso é subverter a tendência, mas não vender a alma. Não quer dizer que eu vou cantar igual eles, que nem os mortos lá dos Estados Unidos. Que a letra não quer dizer nada. Gente, uma música que chama Gucci, e é isso a letra. Gucci, 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 Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Não Gucci, dá para Gucci, Gucci. pensar crioulo fazendo isso, não dá. Entendeu? É um insulto, o clipe é um insulto, é todo mundo de Gucci, tudo é Gucci, sabe? E o que a Gucci tem a ver com um moleque preto periférico? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É forçar demais. Sabe? Mas os pretos têm lugar. Lógico que tem.
Mas então, usa Gucci. Não vem me querer me empurrar a goela abaixo, Gucci, na tua música. Sabe? É essa coisa. É que hoje está muito... A coisa da marca, ela está muito presente. Quem Sim. tem visibilidade, as marcas caem em cima e você, no seu clipe, tem Eles 10 queriam muito provavelmente ser patrocinados pela Gucci. né? Ou vice-versa. A Gucci falou, ó, faz uma música com nossa marca que eu te dou tantos milhões. Os dois pode acontecer. Nos Estados Unidos, eu não duvido nada, né? A É. marca vem atrás ou eles vão atrás da marca, é uma troca. É diferente quando é orgânico, né? A relação da Missy Elliott, por exemplo, falando dos inovadores. Missy Elliott é uma mulher fenomenal. É uma daquelas que vou fazer a minha música e não vou mudar, não vou ceder. Tem disso também, né? Ter essa coragem. Dentro desse jogo do sistema, poucos são os artistas que mantêm a sua. Que deve ter hora difícil de falar não para um cheque, falar não para um contrato. E aí a pessoa fala não, mas ela está feliz com a produção autoral dela e sabe que a longo prazo ela vai se manter. O Criolo Sim. tá nesse jogo, eu acredito. Então a Missy Fala de Elliott, ela tem uma Cleane, relação. fala de Cleane. Quem? Cleane, o último clipe para a irmã. Cleane era a irmã do Criolo. Aquele clipe que a Ah, gente estava vendo hoje, o né? clipe é incrível. Não, eu não posso falar que não é de 2012, mas é um clipe numa casa, né? Uma casa sombria, super fechada. Ele está trabalhando com um diretor, esqueci o nome dele agora há um tempo, o mesmo clipe, é o mesmo diretor, alguns clipes. Então ele está criando essa relação. Aliás, isso é muito importante. Acaba acontecendo isso. Quando tem um artista criativo e um diretor criativo e eles se unem, sucesso. Sucesso, porque começa a criar uma simbiose entre os dois e aí você só vê clipes porque um começa a confiar no outro. Sabe, o diretor vem com uma ideia maluca, o artista fala, beleza, faz, vou fazer. E aí não vem com a É. receitinha de bolo, né? Então é nesse momento que o rap ganha clipes fabulosos. Quando a união entre diretor e artista brilha e dá certo, né? Não é que porque muitas vezes o artista já vem com aquela coisa, eu quero daquele jeito, que ele já viu fazendo sucesso, é o lugar seguro, né? Se eu fizer isso, todo mundo vai gostar, mas é mais do mesmo, né? Essa é a Sim, diferença. Então tem que exatamente. ter essa coragem também para ser criativo e para criar a sua autoria, né? Eu acho isso muito importante, criar uma autoria. Existem poucos artistas que criam uma autoria visual, que você bate o olho e fala, é o clipe do artista tal. É muito bom isso, quando você olha pelo visual do clipe e fala, é o artista tal. Se você botar no mudo, você já vai dizer qual que é o artista. Então, essa assinatura que vai Uhum, além da música, né? Ela vai também para a imagem. sim. Isso é E eu, fabuloso. eu só queria dizer assim, como é importante, você estava falando, que bom que o Criolo canta rap, e como ele é importante nessa cena, e como ele traz o desconforto, o cutucão, tão necessário, toca em assuntos tão pesados, e que bom que é ele, né? Que bom que é ele. Sim, e com uma poesia muito complexa, né? Sim. Ele é um exímio poeta. Pelo que ele escreve, a gente vê que ele lê muito, né? Isso é muito legal, você vê que ele lê, fala, daqui sai Hum. muita coisa, de cada palavrinha sai muita referência. Não é possível a pessoa escrever, né? Ela teve que absorver aquilo para poder sair a letra. Então, é um diferencial. É um menino periférico que não parou de ler, não parou de estudar. A leitura é uma bandeira dele, né? A mãe dele estudou ciências sociais, é líder de biblioteca, né? Na escola, tem uma história dessa. Então, é isso. Ter essas bandeiras atuais e de manutenção sem perder a credibilidade. Porque não adianta se ele só cantar samba, ele é um rapper. Então ele tem que manter a credibilidade. Eu gosto de ressaltar isso. É diferente do rap e do pop. No pop,
o público não cobra nada do artista. Um disco ele tá feliz. Ah, que legal, esse disco ele tá feliz. No outro ele tá triste. Ninguém cobra do ou da artista. Por que ele mudou de ideia? Por que mudou de clima? Vai fazer isso no rap. Ou de personalidade, né? Como é o caso da Miley Cyrus, por Por exemplo, exemplo. vai fazer isso no rap. Não dá. No rap você é treta, é problema. Você ir mudando e transformando é mais difícil. Não falei que é impossível, é possível. Tem trabalho do Kanye, por exemplo, que ele é um trabalho só sobre amor. É um álbum inteiro sobre amor. Porque ele teve um relacionamento, acabou e ele gravou o disco malzão. Beleza. É temático, né? E aí volta outro disco. Tá. Então, mas é dentro da vida dele e da realidade dele. Né? Mas E eu ele ainda quero falar compôs. de Brasil. Quero pedir para você falar dos Racionais. Vamos aproveitar o Mano Brown, que fez o Bug Night. Já que você falou um exemplo, né? Faz um disco assim, o assado. Eu quero saber se você colocou Marighella no seu texto, que eu não consegui terminar de ler, porque você continuou escrevendo até falta 10 minutos para a gente vir aqui conversar. E eu queria te Sim, dizer sim. que já faz 1h30 que a gente está conversando. Uai, Então, vamos, fala dos vamos. Racionais, fala da importância, fala se você colocou Marighella, o clipe ou não. E eu acho que você pode encaminhar o finalmente, né? Se ficou alguma coisa que eu Vamos não te encaminhar. perguntei. Isso, se você quer fazer considerações que eu acabei não apontando aqui na nossa conversa. Vamos encaminhar. A partir dessa busca por clipes que fugissem do estereótipo, né, que eu chamo estereótipo, do tripé objetificação, sexualização, ostentação, eu acabei encontrando clipes, então falava, esse clipe não é sobre isso. E aí comecei a agrupar esses clipes. Então, no artigo, eu faço agrupamentos. Então, eu só vou citar esses pequenos agrupamentos e esses clipes que vão conter aqui. São 3 agrupamentos, 2 gringos e um brasileiro. Então, um agrupamento eu faço que é o da simplicidade. São clipes muito simples, seja na construção das suas imagens, ou seja, na temática. Então, por exemplo, um clipe como 99 Problems, do Jay-Z. É um clipe que vai relatar, são cenas de Nova York, cenas do Jay-Z caminhando, né, construindo essa narrativa dele, dele antes como um traficante. O poder desse clipe vai estar na sua edição. Né? Um clipe em preto e branco, do Mark Romanek, é uma obra-prima. Um outro clipe que vai para outro caminho é o clipe do It's a New Day, do will.i.am. Então, olha só, a gente falando de artistas que beiram, né, namoram o pop, o Black Eyed Peas, ele começou como um grupo mais conceitual e vai abandonando esse lado e nos anos 2000 ele fez sucesso como um grande grupo pop. Né, usando batidas eletrônicas, namorando com o eletrônico muito, a presença de um vocal feminino, né, dava essas configurações de música pop. E quando o Obama ganha as eleições, em 2008, ele lança essa música e um clipe com registros de celular, de câmera de mão, bem cruz, bem de qualidade bem abaixo. E isso ratifica a urgência da coisa. Então, se eu tivesse feito em HD, 8K, não teria ficado tão impressionante como aquela câmera tremendo, gente cantando, sabe? Isso Fica faz genuíno, parte né? É uma captação do momento real. do momento real, dos comícios, da felicidade da vitória e das pessoas cantando, se colocando como apoiadores, né? Eu estou cantando essa música e estou apoiando esse candidato. Então, nem sempre a qualidade tem que ser HD, 8K, que vai levar para ser de qualidade, tem que ter qualidade técnica. Não. É a ideia e o conceito por trás dessa narrativa. E aí eu preciso falar de um clipe chamado Drop, de 99, do The Far Side. O The Far Side é aquele exemplo daqueles grupos
underground, né? Que não estouraram a bolha dos milhões. É um grupo que está na história do rap como conceituadíssimo. Durou 3 discos. Tem esse problema dos grupos muito bons, eles acabam cedo, né? Fica uma coisa muito concentrada. E ele vai gravar esse clipe numa grande culpa aí do diretor, que é o Spike Jonze. O clipe era assim: eu vou gravar vocês fazendo coisas cotidianas, andando por um beco, jogando água, quebrando um vidro, pintando um vidro. Só que o clipe vai ser todo ao contrário. Eu vou passar ele ao contrário. Então, é uma das coisas mais fenomenais. Está no meu top, assim, dos maiores clipes já realizados. Da genialidade do diretor. É nada, o clipe é nada. 4 moleque pulando, dançando, correndo pela rua. Só que quando isso faz ao contrário, você começa a falar assim, peraí, o que está acontecendo? É incrível mesmo. Uhum. E aí, a grande sacada, eles estão cantando a música normal. Quer dizer, eles tiveram que aprender a letra deles ao contrário. Eles tiveram que decorar os ruídos do som para a boca combinar quando eu fizesse, né, o reverso. Quando eu passo o reverso, a música toca normal. Então cria esse estranhamento. Eu olho a boca, eles estão cantando e eles estão andando para trás. No começo tudo bem, você está andando para trás, mas aí passa uma bicicleta ao contrário. Você fala, opa. Aí ele vai entregando, a água sobe, né? Fala, gente, é isso. Então, para a gente entender que nem sempre um videoclipe genial se faz de milhões de dólares, né? Com orçamentos gigantes. Isso a gente vai ver no rock, no pop e no rap também. Importa a genialidade do diretor e esse casamento, seja permissão ou seja contribuição do artista, né? Nesse caso, foi uma permissão. Eles falaram, manda ver, faz a tua loucura aí que a gente entra na brincadeira. Falando de Brasil, eu trago, né, no artigo. Primeiro eu coloco que até por uma questão orçamentária, o Brasil nunca foi de ostentar muito, assim, de fazer essa triangulação de bebida, de mulher. Nunca. Eu acho que é muito por uma questão de orçamento, porque é caro. Esses clipes são caros. Como eu disse, você tem que alugar a mansão, alugar as pessoas, né? Contratar as pessoas, alugar tudo. Sim. Eu diria que isso está acontecendo no funk. No funk paulistano, que é o funk ostentação, é o paulistano, e o carioca, que lá sim, as motos, os carros, os plaquê de 100, né? Aí surgem as gírias até, plaquê de 100, que é você pegar o rolo de dinheiro e tacar dinheiro. E isso tem nos clipes de ostentação norte-americanos, né? Nos gangsta rap. Então isso está muito mais presente, acabou migrando para o funk do que para o rap, né? Isso é bom, não é mal. Eu falo no artigo para a gente prestar atenção em artistas, né, que sedimentaram, que pavimentaram essa cena rumo à consciência e a clipes de qualidade, como o Gabriel. Gabriel, ele estava numa gravadora grande na sua carreira, no início de carreira, na Sony. Então, nessa época, a gravadora pagava os clipes, né? Diferente de hoje, que você paga seu clipe, você grava o clipe com uma equipe, porque a qualidade técnica vai ser mantida. Naquele tempo, não. Você tinha que contratar uma produtora, né? Então, era tudo mais caro. Os clipes deles são fenomenais. Astronauta, Palavras Repetidas. Palavras Repetidas é dentro de um tanque de água. Que ele vai até quando, naquela poltrona que vai tendo vários Gabriels, né? São como se fossem alter egos dele atordoando ele, uma pós-produção. E o Palavras Repetidas é aquele que tem o sample do Legião Urbana, não é? Eu queria... Ai, vou esquecer. Mas tem tiros, é uma coisa em câmera lenta, e ele canta embaixo d'água. Imagina você construir um tanque,
de 5 por 4 metros e ter que entrar, gravar, É respirar. aquela do Eu Preciso Amar. É. Isso. Esse clipe é fenomenal, é um dos melhores clipes do Brasil na história, porque ele vai cantando e é escuro e é uma pressão e, né, fala dessa violência e aí começa tiro, bala perdida atravessando, é muito, muito, muito E a letra artístico. que vai falando que é preciso amar como se não houvesse amanhã, né? Exatamente. Então, Gabriel, ele investiu, né, nos seus clipes, sempre investiu nos seus clipes, ele tinha essa preocupação. O MV Bill é um artista que também tem uma preocupação com seus clipes. Estou falando de dois artistas do Rio de Janeiro, né? Sempre. Agora na pandemia ele gravava os clipes independente também, contratava pessoas, então ele acompanhou, ele veio. O clipe do Soldado do Morro é um clipe icônico do rap brasileiro, que é um clipe documental, assim, ele escolhe uma estrutura documental, onde ele apresenta a cena e vai mostrando os caminhos de um avião por dentro da favela. Né? É um clipe fabuloso. E aí a gente chega, como eu reforço, eu parei em 2012, mas a gente pegou ainda, eu peguei o Criolo, com Mariô, eu peguei That's My Way, do Ed Rock, eu peguei Emicida, com Zica, Vai Lá, e Racionais MCs com Mil Faces de um Homem Leal, Marighella. Cada um desses 4 clipes, também eu gosto dessa escolha, porque cada um vai para um lugar. Né? E aí mostra essa diversidade que os artistas de rap hoje estão na sua produção. Então, eles mesmos não fazem os mesmos clipes. Eles querem ir para cada clipe um caminho, a partir do que a letra diz, a partir do que ele está pensando tecnicamente. Se surge uma tecnologia nova, eles querem experimentar. Né? O Criolo, por exemplo, fez o primeiro clipe com o fundo digital, o fundo tridimensional, que você grava atrás de uma super tela. A qualidade dela é tão boa que ela imita o real. Então você acha que a pessoa tá naquele lugar mesmo. E aí é só uma imagem. Né? São grandes telões de 4 metros. Mariô, ele fala de questões afro-religiosas. Né? Ele vai fazer referências a Ogum. Vários orixás. É um clipe em preto e branco fantástico, carregando os elementos de metal o tempo todo, carregando uma bigorna. Então, além, né, de mostrar, de citar o orixá, citar o elemento da afro-religião, está presente em todo o clipe. A personagem principal é a materialização desse orixá na Terra, né, dentro da narrativa do clipe. E ele deixa palavras, né? Palavras de origem africana na letra. É uma letra difícil. Total, todos eles agora, se for pensar, tem muito do Emicida que tem citações, muito dos Racionais também, que você no começo vai falar o que ele está falando e está saudando, né, os orixás. Então é importante ver como os principais MCs brasileiros têm essa referência à cultura brasileira e afro-brasileira. O That's My Way já é um caminho da narrativa que ele mostra o artista cantando em um lugar, é uma opção essa. Eu mostro eu cantando e a narrativa é outra, em outro lugar, com outras características. No Criolo, ele era a personagem. É diferente quando eu encarno a personagem e canto e quando eu estou cantando, narrando e acontece a história com terceiros. Né? Nesse caso, é o ator... Qual é o ator? Darlan Cunha. O Darlan Cunha, exatamente. O conhecido do Cidade dos Homens, né? Um ator fantástico. Então mostra essa personagem. É o Laranjinha da dupla Laranjinha Serol. Exatamente, do Cidade dos Homens, né? Mostra a personagem do Darlan no cotidiano da favela, do Vidigal, e vai construindo esse caminho dele acordando, indo na praia, ele se interage com uma menina branca, sofre um atrito com outro menino branco, e ele está divulgando o show do Ed Rock. Então, acontece essas cenas, aí vai pro refrão, aparecem os artistas. Volta, sabe? É uma opção de clipes que você conta uma narrativa
e volta para o artista que está em outro lugar. O Zika vai lá, aí já são referências da cultura pop, né? Dessa relação entre linguagens, entre as artes, cinema, videoclipe e artes. É um clipe baseado nos filmes de luta, filmes de artes marciais, Dragão Branco, Van Damme, por exemplo. Então, começa com uma luta entre o irmão, o Fiote, luta com a personagem e perde. E aí a história do clipe é essa vingança, esse preparar do homicida, ele treina para ficar apto e enfrentar esse algoz. Né? Então é uma outra composição. Ele não canta, ele canta muito pouco, né? Essa voz está em off e ele está interpretando muito mais, com a participação de muitos artistas da cena, que também ajuda a ratificar. Né? A presença de artistas afins ou do momento ajuda a ratificar a interação do artista também. Isso é muito perceptível na indústria do videoclipe como um todo. Né? Eu estou aqui cantando, aí eu coloco uma pessoa, uma participação especial. Um político, um outro artista, um ativista social, um esportista. Acontece muito disso. E fechando, o Mil Faces de um Homem Leal, aí já é um outro lugar também, um quarto lugar diferente, que é uma mega produção, quase um curta-metragem. Né? A diretora ela opta por construir essa história do Marighella. Então, tem essas personagens, né, esses atores que estão organizando os encontros para arquitetar, né, o seu plano de embate, e mostra o Racionais cantando numa sala. Né? De novo, vai lembrar o clipe do That's My Way, nesse sentido de artista num local paralelo e a ação acontecendo em concomitância. Só que aí uma produção muito maior, né? Porque tem carros, tem cenários, tem muitas locações diferentes. Então a gente não percebe, a gente acaba ficando engrandecido com a coisa, né? Fala, nossa, a gente não sabe por quê. Porque tem muita cena diferente, foi muito lugar diferente. E isso é uma produção maior, é um trabalho maior, é mais tempo e mais dinheiro, né? Diferente de um clipe parado que acontece numa sala só. A produção é menor, foi até mais rápido, pode ter acontecido em um dia a gravação. E dependendo de como, o clipe mais simples às vezes é muito melhor do que o clipe mais produzido, né? De novo, não é que o dinheiro vai interferir na qualidade, jamais. A questão é que nos Estados Unidos o dinheiro entrou muito cedo e cada vez mais o dinheiro tem sido gasto com bobagens, né? Com essas coisas de marca, de branding, né? De ficar colocando marca no clipe e essa ostentação desnecessária para criar essas personagens. Enquanto no Brasil, essa escassez leva à criatividade. Então, olha só que bom. Sim, né? só um parêntese. Marighella está disponível, assistam, por favor. Está disponível na Globoplay. E assistam Mil Faces de um Homem, gente, porque assistir ao clipe, depois de ter assistido, ouvir a voz do Marighella depois da interpretação maravilhosa do seu Jorge, é um negócio emocionante. Sim, sim. É isso. Aí, em considerações finais, né, onde eu chego no clipe, e aí voltando ao que você disse lá atrás, eu não vou parar de mexer nesse texto. Nunca. Então, agora que ele vai estar online, a cada momento, né, que eu sentar, cada sentada que eu escrever, e ampliar e detalhar, eu vou atualizar. Né? Eu troco o arquivo e aí fica um novo texto atualizado. Porque você viu que a Jéssica tinha perguntado onde seu texto vai estar disponível. Já fala, aproveita. Sim, eu vou colocar aqui. Hoje ele já está em junicap.wordpress.com.br. Então ele vai ficar lá e nos próximos dias ele vai ficar em casadecriar.com.br/pesquisa.
né, alguns resultados de pesquisa vão ser hospedados Sim. nessa página. Na página E também, se pesquisa. bater a dúvida, as pessoas podem escrever para mim ou para você, a gente pode mandar o Exatamente. link. Então, repetindo, o artigo vai ficar na Casa de Criar com br/pesquisa ou agora em junicap.wordpress.com e os clipes em youtube.com/junicap. Você procura o meu canal, vai ter a playlist Desvios Criativos e todos esses clipes estão lá. E aí fica fácil, né? Tá tudo no mesmo lugar, não precisa ficar procurando, digitando, né? Isso é o mais legal. A, Exatamente. conclu a conclusão que eu chego é que o videoclipe ele sempre foi esse lugar de experimentação, né? Desde o seu nascimento, lá nos anos 70, passando pelos anos 80, que ele foi um grande laboratório de experimentos do vídeo, com as transformações da web, da rede, das possibilidades de interatividade dos canais, com a ampliação das tecnologias, com o barateamento dos equipamentos, né? De novo, você consegue fazer um clipe hoje com uma câmera barata, de R$ 1.000, de R$ 2.000, com celular. É possível você manter a qualidade técnica. Estética é com você, né? Com o diretor. Então, isso deu uma horizontalizada no videoclipe. Aí a pergunta que surge com isso, com o YouTube, o videoclipe vai morrer? Pelo contrário, o videoclipe multiplicou, porque qualquer um, né, muito mais gente pode produzir. Então, essa questão do futuro do videoclipe, ele é perene. Ele não vai morrer porque acabou a MTV ou porque as grandes gravadoras estão reduzidas e sem poder de fogo. Os artistas querem fazer videoclipes. Os artistas querem estar presentes nas plataformas, né? Eles querem essa relação com os seus fãs visualmente. Além da música, eles, né, no Spotify, vamos falar os exemplos de hoje, né? Estamos falando de 21. Ele quer que a música esteja nas suas plataformas Spotify e o clipe no YouTube ou no Vimeo. Então, isso vai se manter, né? Sim. Tá mudando só o suporte. Mas a linguagem o caminho da fragmentação só vai levar para mais qualidade, porque mais gente está fazendo. Então é possível que mais coisas incríveis vão surgir. Os festivais de videoclipe também estão proliferando pelo mundo todo, festivais independentes, isso é incrível. Antes era uma coisa que era só da MTV, por exemplo, né? Só dos canais de música, VH1, MTV e BET. Hoje cada país pode criar o seu festival de videoclipe. O Brasil tem o seu, tem o da Inglaterra, tem o da Espanha. Então, isso mantém, né, a produção em alta e a qualidade, né, essa plataforma para você poder assistir. Então, o videoclipe não morre e o videoclipe é o lugar da experiência. Sempre, sempre será o lugar da experiência e o lugar do novo. Por quê? O cineasta, ele experimenta no videoclipe para depois testar, levar para o cinema. Muito mais barato. Sempre. O videoclipe sempre foi o berço das técnicas para depois levar e elas aparecerem no cinema. É isso. Muito Gratidão. bom. Muito, muito obrigada. Obrigada pelo convite para que eu fizesse aqui a mediação. Um beijo gigante que eu vou te dar daqui a pouco. Vou descer o andar aqui da nossa casa. E eu espero que o seu texto seja muito lido, que os clipes sejam muito assistidos. Vale demais a pena. Qualidade incrível. Sim, e o incrível o gostoso é vocês, com o tempo, assistindo, fazer o feedback, né? Não, eu achei isso, eu achei aquilo, né? Isso vai ser muito legal. A partir dessa assistida e da lida, a gente continuar essa discussão. Certo? Exatamente. Amanhã tem de novo, amanhã a gente inverte aqui a posição Sim. do quadradinho. Amanhã eu a interpelo. Certo? Muito bom. Beijo. Missão cumprida? Missão cumprida. Prêmio Nelson Seixas 2021. Pesquisa.
Foram 270 pesquisas que estão, até o dia 31, eu imagino, serão divulgadas em todas as plataformas aí. Tchau, tchau.